Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Embora a gente tenha, a facilidade aqui de colocar os textos no telão, a gente quer incentivar você a ter a sua Bíblia, a trazer a sua Bíblia para a casa de Deus. E se você pode, deixa a tua Bíblia aberta aí, junto com você. Hoje eu quero ministrar algo ao seu coração que tem estado no meu coração durante toda essa semana. Eu pensei muito sobre esse texto, sobre este episódio no ministério de Jesus, que é um episódio assim muito abençoador por uma série de razões. E hoje a gente quer observar essas razões e a gente quer crescer com as razões que nos são apresentadas aqui. Fala-se sobre o homem da mão ressequida. Lucas capítulo 6, do verso 6 ao verso 11, diz assim: Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eles, porém, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Verso 6 diz: Em outro sábado ele, Jesus, entrou na sinagoga. Querido, era hábito de Jesus, como judeu que era, estar na sinagoga aos dias de sábado. E Jesus, o texto nos diz aqui que em outro sábado, ou seja, era hábito de Jesus estar na sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Sinagoga é uma igreja, é um templo para judeu. Resumindo, é isso. Era um lugar onde se lia a lei, os salmos e os profetas. Era um lugar onde se lia o rolo dos profetas, porque os livros eram rolos. Eles abriam os rolos e liam determinado profeta. Em uma das ocasiões, Jesus entrou na sinagoga e Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e disse: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu. E aí Jesus prega. Então Jesus, o hábito de Jesus era estar na sinagoga e ensinando. Em outro sábado, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. E ali naquela sinagoga, ali naquela igreja, havia o quê? Havia um homem cuja mão estava atrofiada. A mão daquele homem era atrofiada. Era uma mão que não tinha mais as suas funções normais. E aquele homem estava ali, naquele lugar. Jesus então, ele curou esse homem, como nós vimos aqui no texto. Jesus cura um homem com a mão ressequida dentro de uma sinagoga. E essa cura, ela revela verdades espirituais profundas à nossa vida. Sobre a restauração, sobre a obediência e o amor a Deus acima das tradições religiosas. Amar a Deus é mais do que servir a uma tradição religiosa. É muito mais. Quantas não foram as pessoas que você conheceu ao evangelizá-las e elas disseram a você assim: olha, eu não quero saber do que você está me falando, porque o meu tataravô era assim, o meu bisavô era assim, o meu avô era assim, e eu sou assim e eu vou morrer assim. Quantas pessoas que por tradição não são alguma coisa, religiosamente falando. Quantas pessoas que não são, quem sabe, evangélicas por tradição,
são católicas por tradição, são isso ou são aquilo por tradição, são por uma tradição familiar, por uma tradição histórica na família. Mas a vida, ela está faltando. Não há vida, não há paixão, não há alegria, não há unção, não há graça, não há vida nova, não há transformação, não há novo nascimento. Então, a vida com Deus é muito mais do que uma tradição religiosa. E hoje aqui a gente quer observar, à luz desse texto bíblico, por isso que eu pedi que, se você tem a Bíblia, você fica com ela aberta, ou então você fica atento aqui ao telão, que serão colocados os versículos aqui. Mas esse texto nos ensina uma série de coisas especiais, e é sobre isso que a gente quer pensar aqui esta noite. Primeiro, vamos pensar, aliás, essa manhã, não é? A situação do homem. A situação do homem. O verso de número 6, ele diz para nós o seguinte: que aquele homem, ou seja, ali estava na parte final do verso, diz que havia um homem ali que ele estava o quê? Com a mão direita atrofiada. Ou seja, a condição daquele homem era uma mão atrofiada. A sua mão era atrofiada, era sem vida. E ele estava dentro de uma sinagoga. Isso representa as suas limitações, a sua impossibilidade de trabalhar ou ter, quem sabe, uma vida mais completa e plena. E a gente sabe que muitas pessoas também, espiritualmente falando, nos dias de hoje, muitas pessoas se encontram também ressequidas, atrofiados, sem forças, sem esperança, vivendo como? Vivendo com as limitações que são naturais até certo ponto. Todos nós temos limitações. Todos nós aqui somos limitados em alguma questão. Ninguém é necessariamente obrigado a ser bom em todas as áreas da vida. Ninguém é obrigado a ser bom em tudo nessa vida. Não. Tem coisa que você vai dominar mais do que a outra. Tem coisa que você vai ser melhor que outras coisas em sua vida. E é interessante isso, e é muito legal saber disso. Sabe por quê? Porque isso faz com que a gente se aceite um pouco mais, que a gente não fique trazendo para a nossa vida pesos desnecessários. Esse homem aqui, a situação daquele homem era de uma vida limitada por causa dessa limitação, desta mão atrofiada que ele tinha. E a gente pode fazer uma aplicação olhando para isso, pensando sobre a nossa vida espiritual. O que a gente entende que de alguma maneira está ressequida na nossa espiritualidade? O que está atrofiada na nossa vida espiritual, na nossa vida espiritual, ou na nossa espiritualidade com Cristo Jesus? O que está atrofiado? O que está encalhado? O que está travado? E por que está travado? Meus irmãos, ter a consciência disso é muito importante. Quando você lê esse texto aqui, você percebe que aquele homem, me parece que ele tinha o hábito de estar na igreja. E ele estava lá tranquilo com a sua atrofia. Ele estava ali tranquilo com a sua mão daquela maneira. Ele estava ali, quem sabe, acuado em um canto daquele jeito. Estava lá, ele estava no lugar certo. Ele não estava no lugar errado. Porque ele estava lendo, ele estava ouvindo sobre a lei, sobre os salmos, sobre os profetas maiores, os profetas menores. Então ele estava sendo o quê? Discipulado, ensinado. Estava tudo certo, estava tudo ok. E no dia que Jesus entrou nessa sinagoga, Jesus olhou para esse homem. Eu não sei quantas vezes Jesus esteve nesta sinagoga exatamente. E quantas vezes Jesus não se deparou com aquele homem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nem sempre o dia que a gente quer é o dia que Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas tem muita coisa que Deus faz e não é no nosso tempo. Tem muita coisa que Deus realiza, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no momento dele, é no kairós dele. Então tem coisas que Deus vai fazer no tempo dele. É como aquele paralítico da Porta Formosa, aquele homem que pedia esmola todos os dias. Jesus, ele entrou naquele templo também várias vezes.
E um dia Pedro e João estavam indo para lá na hora nona. O homem pede uma esmola para Pedro e João, e Pedro e João dizem a ele: olha, nós não temos nada para te dar, mas o que a gente tem a gente lhe dá. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, andou e foi para a casa dele. O tempo a gente não compreende. A gente acredita que Deus vai agir no tempo certo. Amém ou não amém? Deus vai agir no tempo certo. Ele não vai chegar atrasado. Deus não chega atrasado. Diga: Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus, pastor, é como ditado, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus, ele chega na hora certa. Na nossa visão e na nossa compreensão, quem sabe tardio, mas é só na nossa compreensão. Mas Deus não tarda. Então, a situação do homem era de uma vida limitada. O que te limita? O que limita a sua caminhada? Eu não estou falando de limitações comuns. Eu estou falando de limitações que você sabe que comprometem a sua vida, comprometem a sua história. Eu estou falando de limitações que comprometem as áreas importantes que movem a vida de um ser humano. Pensa sobre isso. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é de que havia um olhar crítico dentro daquela sinagoga. Um olhar crítico. Veja o verso de número 7, o que diz: os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Os religiosos, eles estavam procurando um motivo. Essa daqui, gente, é a típica religião sem amor. É a típica espiritualidade sem amor. É aquela espiritualidade que olha para julgamento. É aquela espiritualidade que só olha para julgar, que só olha para ver o defeito, que só olha para ver o que de ruim está acontecendo. E tem religioso assim? Tem. Nos nossos dias eu até acredito que isso mudou muito. Mas eu me lembro lá do meu tempo de 16 anos. Eu nunca tinha ido a uma igreja. Mas eu me lembro que eu comecei a frequentar a igreja. E a partir do momento que eu comecei a frequentar determinada igreja, o que não faltou foi crentes de outra igreja para me tirar daquela igreja que eu estava frequentando. O que não faltou foi gente chegando na minha orelha, buzinando na minha orelha, dizendo que aquela igreja que eu estava era caminho largo, era porta larga, era isso, era aquilo, e que não tinha doutrina, que não tinha ensino, que não tinha isso, e que não tinha aquilo outro. E eu fui desenvolvendo a minha vida no meio de toda essa confusão. Eu conheci gente que eles não tinham um pastor, mas eles tinham um ancião, e eles viviam falando para mim que Deus ia revelar a graça para mim. E eu já entendia que a graça tinha sido revelada. Eu já entendia que a graça tinha sido revelada. Então, esse texto aqui mostra que haviam ali os fariseus. E os fariseus, gente, quando a gente pensa em fariseu, o fariseu não era de tudo ruim, não. O fariseu, ele era um observador da lei. Ele era um observador da lei, ele era um minucioso no estudo das escrituras. Eles não eram gente ruim, não. Era gente boa. Mas eles eram tão devotos da tradição, que eles não entravam no reino de Deus e impedia quem queria entrar. Era gente que não entrava e não deixava os outros entrar. Sabe por quê? Porque eles aumentavam, eles deixavam as coisas mais difíceis ou mais sérias do que o próprio Deus já havia dito. Os fariseus estavam ali não para celebrar a cura daquele homem que estava com a mão mirrada. Eles não estavam ali para celebrar a cura, não. Eles estavam ali para colocar regra, ou eles colocavam regra acima das pessoas, esquecendo-se que Deus prioriza a misericórdia. Deus prioriza a misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, chegando ao ponto do profeta dizer a nós que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam manhã após manhã, dia após dia na nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Puxa vida, gente, é a causa de estarmos em pé, é a causa de estarmos aqui. Mas esses fariseus, eles colocavam regras acima das pessoas.
esquecendo que Deus prioriza o quê? A misericórdia. E eles estavam olhando para Jesus para ver se pegava alguma coisa errada. E o que a gente aprende aqui? A gente aprende que o legalismo mata, gente. O legalismo mata qualquer pessoa. E Jesus não, Jesus ele dá vida. O legalismo mata. Jesus ele dá vida. E nós precisamos enxergar pessoas com compaixão e não com julgamento. Eu gosto sempre de dizer isso. A igreja é um lugar tão lindo. E quando falo igreja, eu falo a igreja no geral. A igreja é um lugar tão lindo. Por que a igreja é um lugar lindo? Porque a igreja é um lugar que a gente chega como está. E dentro desse contexto de igreja, a gente deveria ser tratado, discipulado, ensinado, amado, acolhido, abraçado. Igreja é isso. Igreja é um lugar de discipular, de abraçar, de acolher. Igreja não é um lugar para a gente julgar. Igreja não é um lugar para a gente olhar o fulano de tal e ficar sempre interpretando que ele está errado. Igreja não é isso. Por que há igrejas que elas não conseguem desenvolver? Porque às vezes a tradição ali é muito mais forte do que qualquer outra coisa. O legalismo. É aquele legalismo, é aquele molde que todo mundo tem que entrar no molde. Que não é o nosso caso aqui, mas é algo que a gente percebe que ainda existe no nosso meio. Que ainda existe na nossa sociedade, no nosso Brasil. Então o legalismo mata, mas Jesus vem para restaurar. Então a gente precisa enxergar pessoas com compaixão, não com julgamento. Você lembra daquela história que Jesus contou, daqueles 2 filhos? Um que ficou e um que foi embora? Um que pediu para o pai todos os haveres, aí ele saiu, gastou tudo, gastou toda a herança dele. E aí ele teve um momento difícil lá, passou fome, ele correu atrás de um monte de coisa. Quando ele voltou para a casa do pai, ele estava totalmente destruído. E a Bíblia diz que o pai recebeu ele de braços abertos. O pai colocou uma nova roupa nele, o pai colocou uma nova veste, o pai colocou uma sandália, o pai colocou uma sandália, o pai matou um novilho, o pai fez uma festa. E o filho mais velho não celebrou nada disso. Então, quando Jesus contou essa história, Jesus estava querendo contar exatamente isso também. De que a religião não estava celebrando a volta daquele que estava morto. Então, queridos, os olhos críticos, a religião sem amor, ela mata qualquer movimento. O nosso cristianismo, a nossa espiritualidade, ela precisa amar. A nossa vida com Jesus, ela tem que desembocar em amor um pelo outro. Ela tem que desembocar em cuidado, em relacionamento vivo, poderoso. A gente precisa disso. Os olhos críticos, eles não amavam, eles estavam querendo apanhar Jesus em algum problema. E como se fosse problema curar num sábado. Jesus curou várias pessoas no sábado. Esse foi mais um. Mas ele curou. E aí quando ele era questionado sobre essa boa obra que ele fazia, ele perguntava: no dia de sábado é certo a gente dar vida ou matar? O que é certo? Qual que é a resposta que vai dar diante de uma pergunta dessa? Os caras ficavam sem jeito, porque a religião não estava nem aí com o ser humano. A religião não estava nem aí com a vida do ser humano. Eles não estavam nem aí. Mas Jesus estava se voltando para aquele homem. E veja o verso de número 8. O verso de número 8 diz que: mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Esse texto aqui mostra o chamado de Jesus a cada um de nós. Assim como Jesus na sinagoga, ele chamou aquele homem, ele chama a gente também. Ele chama você. Ele chama você que de repente tenha parado por uma situação ou outra, que tenha parado porque você teve um acidente e aí a mão ficou mirrada. É possível que no meio da caminhada você tenha tido um acidente. Um acidente.
um acidente, uma frustração. E depois dessa frustração, você nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais foi a mesma mulher. E com tanta coisa boa que Deus plantou dentro de você, que Deus colocou dentro de você, mas você simplesmente se acidentou, se atrofiou, e você entende que você está marcado, e aí você não se ergue, não se levanta. E o chamado de Jesus a você hoje é para que você dê um passo de fé. Jesus, ele chama esse homem, onde? Dentro da sinagoga. Jesus o chama dentro da sinagoga. Aquele homem ali não chamava a atenção de ninguém, mas ele chamou a atenção de Jesus. E é essa atenção que a gente precisa chamar no nosso dia a dia. Chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção do nosso Deus. E como que a gente chama a atenção do nosso Deus? A gente chama a atenção do nosso Deus através do nosso dia a dia, de atitudes práticas, gente. A gente só pode chamar a atenção de Deus através de atitude prática. Não é com palavra. Não é com palavra que a gente chama a atenção de Deus. Quando falo não é com palavra, é quando essa palavra, ela não testifica com as ações, ok? Deixa eu te explicar. Agora, quando as nossas ações, elas atestam as nossas palavras, ou quando as nossas palavras autenticam as nossas ações, aí então isso chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Deus. E esse rapaz aqui, ele ouve o chamado de Jesus. Jesus chama o homem para o meio da sinagoga. E para ele vir para o meio, ei, presta atenção, ele teria que ter algumas coisas. Teria que ter coragem. Assumir ou aceitar o chamado de Jesus, tem que ter coragem. Primeira coisa, coragem. Porque tem muita coisa que Jesus manda a gente fazer que pessoas comuns não aprovam. Tem muita coisa que Jesus vai chamar a gente para fazer que só os espirituais vão entender e vão aprovar. Só quem é espiritual, quem entende o reino de Deus, quem entende a linguagem da fé. Então, essa atitude exigia dele coragem. Sabe por quê? Porque esse homem aqui, quando Jesus o chama, ele poderia ser o quê? Criticado ou ridicularizado. Ainda mais tendo um defeito. Quem sabe esse homem não queria ficar na dele o tempo todo lá para não deixar claro o defeito que ele tinha. Porque não é assim. Existem defeitos que a gente tem que a gente não quer expor. Mas é um defeito. E não tem problema nenhum você ter defeito. Entenda isso. Não é um peso. Quem não tem defeitos? Agora, existem defeitos e defeitos. Existem defeitos e defeitos. E você está entendendo o que eu estou dizendo. Existem situações e situações. Existem pecados e pecados. Então, querido, o chamado de Jesus exigia o que? Coragem. Porque aquele homem lá poderia ser criticado ou ridicularizado. É assim como a gente. Quando Jesus nos chama também, a gente pode ser ridicularizado ou até mesmo criticado. Quando Ele coloca diante de nós uma visão. Agora, a gente precisa entender que para receber restauração de Deus, muitas vezes a gente precisa se expor. A gente precisa sair daquela zona que a gente gosta muito, que é a nossa zona de conforto. Quem não gosta de zona de conforto? Todos nós, gente. Eu também gosto. Zona de conforto é gostoso. É legal você estar num lugar onde está tudo redondinho, do jeito que você pediu a Deus. Que legal. Agora na vida, não é em todos os momentos que tudo vai estar redondinho, gente. Não é em todo momento que tudo vai estar... É o vento a favor. Não é todo dia que você vai soltar pipa e você vai só dar linha e a pipa vai subir porque o vento está a favor. Quem já soltou pipa aqui? Cadê os soltadores de pipa? Eu também já. Alguns de vocês aqui acordou de manhã buscando vento?
Você saía com a latinha na mão, pedia para alguém levar o pipa, aí você saía correndo que nem um louco. Mas não tinha vento, aí o pipa não parava no alto. Eu fiz muito isso. Cheguei a cair, porque a gente olhava para o pipa e corria de lado, aí você não via o que estava fazendo. Puxa vida. Mas tem dia que o vento não vai estar soprando a favor, não é verdade? Agora, para receber a restauração de Deus, muitas vezes a gente precisa sim se expor. E esse homem aqui, ele fez algumas coisas lindas, e daqui a pouco eu volto para a exposição dele. Mas ei, ao que Jesus tem chamado você? O que Jesus tem falado ao seu coração? Sabe, irmãos, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema não é Deus falar, o nosso problema é a gente ter ouvido para ouvir. Porque tem gente que Jesus está falando e ele está viajando. É verdade. Eu já vi muito isso em igreja, gente. Eu já vi muito isso. Nós que temos um ambiente muito grande aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não vir para o templo e perder Jesus no meio do templo. Fica aqui, fica lá, fica acolá, fica cá. E hoje está muito fácil a gente se distrair com as coisas que estão diante de nós. Ou não é verdade? Você sabe que é. A gente tem um espaço de convivência tão gostoso aqui na frente, não é? Mas é muito fácil o céu te estar descendo aqui e a gente está do lado de fora sem que o céu nos toque. Aí quando a gente entra para esse ambiente, a gente entra indiferente, não sabe o que está acontecendo, e aí ouve com uma resistência tão grande tudo aquilo que Deus está fazendo. Me desculpa, mas eu como pastor, às vezes eu percebo muitas coisas. Como é importante, nós temos aqui 1h30 de culto, gente, é 1h30, dá para ficar aqui, dá para a gente ficar juntinho aqui, dá para a gente evitar sair o máximo possível do ambiente. Terminou o culto, aí você troca ideia, fala do que Deus falou contigo, com o outro, sei lá, faz alguma coisa. Mas é bem possível que a gente acabe perdendo o que de melhor está acontecendo, porque a gente se distraiu. O problema não é Deus falar, o problema é você ouvir. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido na vida? Que a gente tem que parar com meninice na vida. O que é meninice? Meninice é falar Deus me mandou. Não é Deus que mandou, é você que está tomando a decisão, você tem que assumir a tua decisão. Ó, a minha decisão é essa. Eu estou decidindo por isso, e eu estou colocando isso diante de Deus, amém. Agora não vamos usar Deus para dizer, ó, Deus me falou, Deus... Gente, eu nunca, em toda a minha vida, eu fui muito maduro quanto a isso. Muito maduro. Eu sou de um tempo na juventude que tudo, na juventude nossa lá, o pastor Marcelo sabe disso, né? Tinha muita gente no nosso meio que tudo era Deus falou, não era? Você sabe disso. E eu via jovem que estava namorando a moça, e o cara ia terminar com a moça e falava para a moça assim, Deus mandou terminar com você. Eu falava, rapaz, vira homem, fala para ela, rapaz, que é você que não quer mais a relação, que é você que não tem, que você se envolveu com uma paixão, não envolve Deus nessa história não, que a menina vai ficar com raiva de Deus. Está errado, rapaz. Assume tua onda. Ô pastor, você namorou, não deu certo, o que você falou para a moça? Eu falei, ó, não dá mais, acho que não era aquilo que eu pensava, e acabou, e não envolvi Deus na história não. Perguntaram, alguns jovens chegam em mim e falam, pastor, o que Deus falou para você casar com a Nelma? Deus não falou nada, irmão, fui eu que percebi. Deus não falou nada, eu só percebi. Eu percebi o jeito que me tratava, o jeito que me cuidava, o jeito, e até hoje ela cuida muito bem de mim, por isso que eu estou assim, irmãos. Ela cuida bem de mim, já cuidava namorando, então esses sinais foram cruciais para a minha vida, né? Então, o chamado de Jesus, Jesus chamou esse homem, Jesus chamou o homem para o meio, ei, você, vem para o meio. Até quando você vai ficar na geralzona? A gente tem que vir para o meio, irmão, sem medo de ser feliz, sem medo de se expor. Irmão, eu convivo com pessoas, irmãos. Eu convivo, quem anda perto de mim conhece até os meus defeitos, e eu tenho alguns. Eu não tenho medo de me expor, sabe? Não tenho medo disso. Mas às vezes a gente tem tanto medo, por quê? Porque a gente lida com gente que é legalista, demais. Legalista. Então o chamado de Jesus
foi para que o homem desse um passo de fé. O chamado de Jesus, de uma maneira geral para você, é que você dê um passo de fé. No verso 10, olha o que Jesus diz ao homem. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao verso 10, por favor. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu e foi restaurado. Gente, olha o chamado de Jesus para o homem. Primeiro Jesus diz para ele assim. Um dos evangelistas diz que Jesus, no meio da sinagoga, é como se eu apontasse um irmão aqui e dissesse: vai, estou vendo o Glauco ali no meio ali. Eu falasse para o Glauco: Glauco, fique de pé. Mais ou menos isso. Estou olhando para o Glauco ali, já... Imagina que o Glauco levante com a mão toda atrofiada. E eu imagino que eu imagino o dia, o homem levanta com aquela mão, quem sabe jogando o paletó por cima. Não quero que ninguém veja isso não. Jesus falou para o rapaz: fique de pé. E aqui vai um aprendizado. Uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus quer de você e de mim é que a gente se apresente de pé diante dele. Ei, se coloque de pé. Pare de ficar prostrado pela situação que você está vivendo. Pare de ficar prostrado pela maneira que você pensa. Pare de ficar prostrado pela maneira que você raciocina as coisas que estão acontecendo. Pare de ficar prostrado com o entendimento errado dentro de você. Levante-se. E aí o homem se levanta. Quando o homem se levanta, Jesus, ele dá uma outra palavra para ele. Se levantou? Então vem para o meio, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Venha se envolver com as minhas coisas. Venha se envolver com o meu reino. Venha se envolver com o meu trabalho. Venha se envolver com o meu serviço. Ei, quando que a gente vai tomar uma decisão de se envolver de verdade com as coisas de Deus? Quando que você que está aqui recebeu a Cristo, você vai assumir o batismo na sua vida? Você vai descer as águas batismais porque você quer publicamente reconhecer a fé que você tem em Cristo Jesus? Quando que nós vamos tomar uma posição? Quando que alguém vai sair de onde está para vir para frente, para vir para o meio? Jesus disse para ele: fique de pé, vem para o meio. E quando o homem levanta, fica de pé, vem para o meio, ele demonstra coragem, ele demonstra atitude, ele fica em pé, ele vem para o meio. Mas isso não bastou para Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu quero que você estenda a sua mão agora. Eu quero que você coloque diante de mim agora as coisas atrofiadas. Eu quero que você coloque diante de mim agora as coisas que não estão atrofiadas na sua vida. O que não está funcionando? Ei, coloca diante de mim. Coloca essa área atrofiada. Coloca essa área diante de mim. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Que Jesus restaurou o que estava seco na vida daquele homem. Jesus ordenou: estenda a sua mão. O homem obedece. Ele obedece, e a obediência é um ato de fé. E o ato de fé faz com que a sua mão fique restaurada. O ato de fé no que Jesus falou. E sabe o que a gente pode trazer para a vida? Que aquilo que está atrofiado, aquilo que de alguma maneira está atrofiado em nossas vidas, na presença de Jesus, pode viver novamente. Então Jesus está falando para você que não há área atrofiada que Ele não possa operar, que Ele não possa agir. Confia na palavra dEle. A obediência à palavra de Jesus traz restauração. O que está seco pode ser renovado pela fé. Qual é a situação? E qual foi a reação dos fariseus? Olha o verso de número 11. Olha o que diz o verso de número 11. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si. Olha a religião de novo. Ficaram furiosos. Você sabe que outras pessoas que Jesus curou nas Escrituras, houve isso também. A reação dos fariseus foi a reação de corações endurecidos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque ao invés deles se alegrarem com a restauração da mão do homem, eles estavam planejando o que eles iam fazer com Jesus. Gente, era tanta coisa para observar e os caras estavam observando a coisa errada.
Era tanta coisa boa para ver, mas eles estavam insistindo em olhar na direção errada. Às vezes na nossa vida é assim. Tem tanta coisa boa para a gente ver, a gente insiste em ficar olhando para coisa ruim. A gente insiste em ficar olhando para o que está dando errado. A gente insiste em ficar olhando. E no caso aqui, eles estavam planejando alguma coisa para matar Jesus. Gente, eles não tinham que planejar nada. Eles tinham que celebrar a mão daquele homem que ficou curada, que ficou normal novamente. Isso era para celebrar, amém ou não amém? Puxa vida, você vê um irmão contar um testemunho de cura, e a gente ficar questionando como é que foi, como é que não foi. Querido, se o irmão está dizendo, a gente crê no que ele está dizendo. Eu lembro daquele cego que Jesus curou, você lembra? Jesus curou um cego de nascença. Aí os fariseus, de novo, os religiosos, procuraram ele. Foram fazer entrevista com ele. Vem cá, você era cego mesmo? Era. Mas você nasceu cego? Você se tornou cego? Não, eu nasci cego, eu era cego mesmo. Nasci cego. Mas e aí, o que aconteceu? Eu vou falar exatamente o que aconteceu, assim. Aquele homem, Jesus, tocou em mim e fui curado. Aí os caras falaram, mas ele é pecador. Eu falo, se ele é pecador eu não sei. O fato é que eu era cego, agora eu estou vendo. Quero nem saber se o cara é pecador, não. Eu era cego e eu fui curado. E Jesus deu uma palavra para ele. Jesus falou, olha, vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Então Jesus tinha dado a palavra para ele. Ei, segue a tua caminhada. Então, queridos, a reação dos fariseus foi de coração endurecido. Tinha os olhos abertos, mas o coração endurecido. Está cheio de gente com os olhos abertos. Ele percebe tudo, mas o coração está endurecido. A mente está endurecida. Não há mais sensibilidade nenhuma. Por quê? Porque a religião sem o amor endurece o coração. Religião sem amor endurece o coração. Então nós devemos buscar o que? Um relacionamento real com Cristo Jesus. Um relacionamento real com Cristo Jesus. E para a gente terminar a nossa fala com você, dentro desse texto que nós vemos, o que está ressequido na sua vida? O que está ressequido na sua vida? Jesus pode restaurar seu coração, Jesus pode restaurar sua família, Jesus pode restaurar seu chamado, Jesus pode restaurar tudo. Ele pode restaurar tudo, e Ele vai ter uma palavra para você no meio de tudo isso. Obedecer à voz de Jesus. Quando você obedece à voz de Jesus, milagres acontecem. E milagres acontecem quando a gente dá passos em direção à palavra que Jesus tem nos dado. Qual é a palavra que Jesus tem te dado no dia a dia da sua vida? Hoje Ele está falando para você: estende as mãos mirradas, estende o que está mirrado, estende o que não está funcionando diante de mim. Coloque tudo aquilo que não está funcionando diante de mim. Eu vou operar na sua vida, eu vou agir na sua vida, e você terá bênçãos para contar. Eu quero fazer isso. Conta-se que um homem encontrou uma velha luva de couro esquecida no fundo de uma gaveta. Essa luva estava tão dura, tão ressequida, estava tão dura, tão ressequida, sem forma, que o cara, ao tentar colocá-la na sua mão, ele percebeu que ele não conseguia movê-la, pois ela estava rígida, estava inflexível. Determinando ele a restaurar aquela luva, ele pegou aquela luva, ele mergulhou ela em óleo, ele massageou a luva pacientemente, e com o tempo, aquele couro começou a amolecer, e amolecendo, recuperou a flexibilidade, e finalmente, aquela luva voltou a ser útil, moldando-se perfeitamente a sua mão. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que, como aquela luva que estava inflexível e foi tratada, muitas áreas de nossa vida podem estar também assim, secas, sem vida,
A nossa fé, ela pode estar enfraquecida, nosso coração pode estar endurecido, os dons que Deus nos deu podem estar esquecidos, mas quando a gente permite que Jesus nos toque, e a gente passa a obedecer a sua palavra, Ele restaura tudo isso, e aquilo que parecia perdido, volta a ter uma funcionalidade normal. Nesta manhã, Deus quer apanhar a sua vida, e fazer ela funcionar novamente em todos os sentidos. Ele quer pegar as áreas ressequidas da sua vida e fortalecê-las. Ele quer curar você hoje. Você crê nisso? Queria que você ficasse em pé.